Olá, meus irmãos, uma boa noite para todos, na graça e na misericórdia do Eterno. Que o Eterno nos abrace com seu amor santo, com a sua misericórdia envolvente. Uma boa noite para todos. Estou passando aqui para fazermos a oração do anoitecer. Estou bastante atrasado porque eu cheguei tarde hoje em casa. Nós que dependemos de ônibus, e o ônibus lotado muitas vezes passa e não nos pega, e assim nós vamos perdendo um ônibus após o outro. Até chegar em casa é 3 ônibus. A Bíblia, no livro de Colossenses 4:2, está escrito assim, que devemos perseverar na oração, observando com ação de graça, ou seja, agradecendo a Deus por tudo. Eu tenho observado, amados, que a oração se tornou uma das maiores deficiências da igreja cristã. Quando os cristãos se reúnem, existe muito louvor, existe aquele momento de muito louvor. Todas as pessoas que são convidadas geralmente para ir para o púlpito ou para ir para a frente são levitas. E nesse momento de louvores não existe oração. E depois de certo momento de grandes louvores, dão oportunidade para o pregador pregar a palavra, para ele ministrar a palavra. Em vez de ele ministrar a palavra, ele vai e louva também. Não ora. Apresenta seu louvor, muitas vezes 2 até 3 louvores, e aí faz a sua ministração da palavra, 5 minutos de palavras. Mas a oração tem sido a maior deficiência da igreja cristã. E eu acredito, amados, que este é a principal razão pela qual muitas congregações estão fracassando, estão perdendo seus membros. Muitas congregações estão fechando suas portas. Isso está ocorrendo porque os novos crentes, eles carecem de poder. Eles carecem de autoridade. Eles precisam de atividade espiritual. Eles precisam contemplar a manifestação sobrenatural. Essas pessoas foram, muitas vezes, envolvidas com um momento de sentimento para aceitar. Eles sentiram a manifestação sobrenatural e aceitaram e abraçaram a palavra de Deus. Mas a própria congregação, a própria igreja, em vez de orientar esses nossos novos irmãos a prosseguirem numa jornada de fé, a própria congregação abraçaram o evangelho moderno, os valores temporais. Em vez de buscar a Deus e estabelecer com Ele uma relação forte, uma relação íntima, uma relação eterna, através da oração, em vez disso, eles procuram satisfazer aquilo que o mundo oferta. Em vez de ter aquela íntima comunhão através da oração, a igreja tem fracassado porque não tem ministrado a palavra de Deus.
quero dizer que o fato de que um grande número de congregações são levadas por, muitas vezes, por um evangelho transformado, um evangelho modificado, carregado de pensamentos que colocam a razão, que colocam até a ciência acima do poder sobrenatural de Deus, a ponto de a própria igreja chega a negar o sobrenatural divino. E ao fazer isso, muitas vezes sem saber, a própria igreja promove um desprezo aberto pela fé, um desprezo pela vida do Espírito. É claro, amados, que grande parte da geração atual subestima o sobrenatural. As pessoas apenas demonstram ou até parece ser um cristão genuíno. Mas são pessoas que estão vivendo uma vida carnal. Muitas pessoas até valorizam a oração, ou até sabem orar. Mas muitas vezes elas ficam intimidadas devido a não ter recebido essa oportunidade para orar. Se não conseguirmos transmitir o verdadeiro espírito de oração para a igreja, esse espírito o espírito da oração irá ficar fraco, irá até desaparecer. Em vez de nós reunirmos em uma verdadeira casa de Deus, muitas vezes para louvar, precisamos orar. Precisamos estar envolvido com o Espírito de Deus. A igreja não é um clube social. A igreja não é um lugar de entretenimento, onde a vida do Espírito está visivelmente ausente. A igreja precisa se fortalecer por meio da oração. Deus diz na sua palavra, se o meu povo que chama pelo meu nome, se ele se arrepender dos seus pecados, se eles abandonarem a prática dos seus pecados, se eles se arrependerem, e se eles buscarem a minha face, então eu ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Então o segredo para termos uma vida vitoriosa é estarmos em constante oração. Não podemos negligenciar a oração, amados. Também não podemos negligenciar a palavra. A igreja pode louvar, sim, mas tem que ter momento da palavra e momento de oração. A igreja está se enfraquecendo porque existe muito louvores, mas pouco diálogo com Deus através da oração, pouco contato com Deus mediante a meditação da palavra. Então vamos orar. Eterno e soberano Deus, eis-me aqui, Pai, perante a Tua presença. Agora em Campo Grande já são 21 horas, ó Pai. Eu acabei de chegar do meu trabalho e eu quero, ó Deus, glorificar a Ti por meio da oração. Ó Deus, o Senhor que é eterno, soberano, que conhece o nosso assentar e o nosso levantar, que sabe das nossas necessidades.
que conhece os nossos pensamentos, que conhece a nossa vida, Pai. Muitas vezes nós nos aproximamos de Ti, queremos, ó Deus, sentir a Tua presença, mas muitas vezes esquecemos de pedir perdão de todo o pecado que temos cometido. Então, Pai, eu te peço perdão por tudo aquilo que eu fiz ou que eu deixei de fazer. Eu te peço perdão, Pai, se eu pequei por atitude, por palavra, por olhar, por pensamento. Porque em volta de nós, ó Pai, existe um exército de inimigo procurando se apossar da nossa mente. Até mesmo tentando interferir nos nossos pensamentos. Então não permita, Pai, que o inimigo da nossa alma destrua a nossa comunhão contigo. Não permita que venhamos cair em pecado. Não permita, Pai, que nós possamos, muitas vezes, praticar o desejo da nossa carne. Repreenda, Pai, o espírito opressor, o espírito maligno, que tenta de toda maneira nos influenciar, nos levar a pecar. Não permita, Pai, que nós venhamos cumprir os desejos da nossa carne. Não permita, ó Deus, que nós venhamos nos envolver com aquilo que é ilícito, com aquilo que desabona a nossa presença diante de Ti, Pai. Não permita, ó Deus, que venhamos ouvir o sussurro do inimigo que tenta de toda maneira nos influenciar e nos afastar de Ti. Abraça-nos, ó Deus. Coloca-nos no prumo a nossa vida, Pai. Seja o nosso Redentor. Permita que o Espírito Santo nos guie pela vereda da justiça. Permita que nós venhamos nos colocar debaixo da cruz de Cristo. Permita que nós venhamos nos purificar através do sangue remidor do Senhor Jesus. Transforma-nos em verdadeiros filhos do Senhor. Queremos ser transportados, Senhor, do reino das trevas para o reino da luz, para o reino do Filho amado. Queremos ser chamados, Pai, ovelha do seu pastoril. Então, ó Deus, se houver em nossa vida algum empecilho, algo que nos impede de termos a comunhão contigo, então arranque tudo isso da nossa vida. Arranque o espírito opressor, arranque o espírito da iniquidade, arranque o espírito do adultério, arranque o espírito da fornicação. Arranque, Senhor, todo o pensamento liviano e nos dê a natureza de Cristo, que sejamos semelhantes a Ele, Pai. Olha para este meu irmão que está enfermo, que está no leito de dor. Olha para esta minha irmã, Pai, que está sofrendo, muitas vezes, uma tristeza, uma tribulação, uma angústia, Pai. Olha para esse aniversariante de hoje, Pai. Olha, Senhor, para esse novo convertido. Olha, Senhor, para essa nova convertida. Olha para esse teu servo, Pai, que sofreu um acidente de automóvel, um acidente de moto, um acidente doméstico, ou até mesmo uma queda, e essa queda o levou muitas vezes a ter uma fratura, Pai. Olha para eles, ó Pai. Olha para esse teu servo, Pai, que tem problema renal, para esse teu servo que tem problema cardíaco, para essa tua serva que tem problema respiratório, para essa tua serva, Pai, que tem problema de asma, para esse teu servo, essa tua serva que tem problema estomacal, uma gastrite, uma úlcera muitas vezes. Ó Pai, olha para eles, liberte eles, ó Pai. Somente o Senhor Jesus tem esse poder de nos libertar, Pai.
É por isso que eu oro. Então eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.